fragmentada. O que eles querem dizer é o seguinte: quando a gente fala de tornar a igreja relevante, muitas vezes a gente ainda divide o mundo de tal forma a gente ter a vida da igreja e a vida que a gente vive secular. Então, quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Normalmente você vai responder, na igreja eu sou ministro de louvor, mas o meu trabalho secular é... 3 pontinhos, né? Porque o que você faz na igreja é uma coisa, o que você faz fora da igreja é outra. E nós, às vezes, nos definimos de acordo com aquilo que a gente faz. Isso é tão importante. Se eu perguntasse para você assim, você é o quê? Olha a pergunta. Você é o quê? Você diz assim, eu sou um... Aí você fala a sua profissão. E se você não tivesse essa profissão, você seria uma pessoa diferente? Olha como profissão é um negócio tão forte na nossa cultura, né? A gente se define por aquilo que a gente faz. Eu sou um... ou uma... alguma coisa. E nisso a gente mostra o nosso, às vezes a nossa dicotomia, isto é, essa questão do trabalho é um exemplo. Eu tenho é muito comum a gente enxergar no meio cristão esse desejo, ainda mais quando você ama o Senhor de verdade, o desejo de fazer coisas para o Senhor. Frequentemente eu converso com cristãos que falam assim, pastor, estou um pouco cansado de trabalhar e não fazer nada para o Senhor. O que as pessoas estão dizendo é, eu queria trabalhar na obra, na igreja, mas trabalhar na empresa não é assim trabalhar para o Senhor. Embora a Bíblia fala que quando a gente serve o nosso Senhor, a gente deve servir como ao Senhor. Está lá em Colossenses. Servir ao Senhor, patrão, como o Senhor, nosso Deus. Então, a Bíblia relaciona a nossa fé ao nosso trabalho, mas nós ainda não estamos muito acostumados a isso. Tanto é que, frequentemente, nós ouvimos cristãos que querem serem zelosos para com o Senhor, fazendo um trabalho que seja evangélico. Isso é comum desde a época da Reforma, pelo menos. Por quê? Havia essa dicotomia em tempos medievais. A Idade Média passou a descrever o que o monge fazia como superior ao que os outros faziam. Então, quando alguém deixava o seu trabalho de ferreiro ou de marceneiro e ele ia ser um monge, ele entrava num status especial de trabalho. Agora ele é um sacerdote. O que a Reforma Protestante tentou fazer? Foi quebrar essa série de castas sociais. Tanto é que ela levantou uma doutrina importante para os evangélicos que muitos nem sabem e nem tomam consciência dela, que é chamada sacerdócio universal dos crentes. O que é essa crença, essa doutrina, essa fé? É de que todos que são chamados pelo nome de Cristo são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que isso significa? De que não deve haver separações. Mas a gente ainda preserva elas. Porque muitos crentes têm a impressão assim de que eles vão servir melhor ao Senhor se eles forem missionários, ou pastores, ou alguma coisa na igreja o tempo todo. Tem a história famosa de um sapateiro que se converteu a Cristo e foi falar com Martinho Lutero, o reformador. Ele chegou para Lutero e falou assim, eu quero servir o Senhor, Lutero, o que eu faço agora? E talvez estivesse esperando alguma coisa do tipo assim, seja um missionário. E Lutero fala assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Nós não estamos acostumados a pensar que isso é servir o Senhor. Porque nós fomos treinados a pensar que a gente trabalha de segunda a sexta, e aí quando chega no final do dia, na sexta-feira, você fala assim, ufa! Porque agora você vai curtir o final de semana. Sua vida é dividida em sufoco de trabalho e a diversão do sábado ou do domingo. O mundo pensa assim. Você não devia pensar assim. Porque, de novo, você segmenta, você compartimentaliza a sua vida. Você não consegue associar com tanta facilidade o que você crê, o que o pastor prega no domingo, o que você prega no domingo, o que você canta no domingo, com aquilo que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Essas coisas não parecem tão conexas. Talvez você diga assim, não, pastor, eu já ouvi essa palavra aí, eu entendo esse negócio de
sagrada e secular. Mas eu acho que ela é mais difícil de entender do que o comum. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a pensar na ideia de ser um médico, ou ser um fazendeiro, ou um homem de negócio cristão. Isto é, de fazer as nossas atividades diárias como cristão. Se alguém fala assim, olha, se eu falasse assim, use a sua profissão para o Senhor, você logo pensa, então eu vou usar a medicina para fazer aquele trabalho missionário bonito que tem lá no interior de... Você só consegue pensar em usar o que você faz para o Senhor se está na obra. Se não está na obra, não parece ser para o Senhor. Se não é para o Senhor, é para quem? Eu pergunto. Então, essa dicotomia, ela é muito real. Se eu falasse assim, seja um homem de negócios que é cristão, ele vai começar a pensar. E a maioria das pessoas entende que isso significa ter alguns princípios cristãos. Então, olha só, não sabemos o que é fazer nossas tarefas diárias como cristãos. Usar a sua profissão para o Senhor significa ser médico no campo missionário, antes do que oferecer uma alternativa cristã de medicina. Essa última parte da frase é uma coisa esquisitíssima para a maioria dos crentes, porque ninguém parou para pensar nisso. O que significa fazer medicina de um ponto de vista cristão? E de repente não sucumbir às tentações e tendências da medicina moderna. Não se para pensar muito nessas coisas. Ou, um comércio cristão é um comércio honesto antes do que ter visão cristã de propósito e lucros. Se eu falo assim, você tem o seu próprio comércio? Sim. Você é cristão no trabalho? Claro, pastor. Ô pastor, você não desconfia não. A gente tem lá nossos momentos de leitura da Bíblia, a gente tem um momento de oração na hora do almoço, a gente faz as coisas direitinho, honesto, paga os impostos. E tudo isso é bom, não é reprovável. Mas talvez ele não entenda um propósito cristão para o seu trabalho. Será que ele pensa em como ele usa os seus funcionários? Será que ele pensa na maneira como lucra, de tal forma que honra o Senhor? Essas coisas não são tão comuns na mente até dos crentes. Por quê? Porque eles estão acostumados a pensar de maneira segmentada. A fé é acrescentada à vocação antes do que transformadora da vocação. Aqui eu estou usando a palavra vocação no sentido de profissão, aquilo que você faz, se sente chamado a fazer. Muita gente que é cristão também faz alguma coisa. Aí você acopla fé cristã com a sua profissão, que nem duas peças de Lego. Mas dá para desconectar, entendeu? Você conecta, mas uma não transforma a outra. São só duas peças plugadas. Para gente, muitos de nós, a nossa fé, ela tem sido como essa pecinha de Lego, que a gente acha que está fazendo o trabalho dela porque ela está plugada no trabalho. Mas ela não tem transformado o nosso trabalho.